Mano, então eu vou passar a próxima parte, ó. Essas duas perguntas, cara, elas são muito parecidas, elas são ligeiramente diferentes, porque o que vai mudar é a urgência, o que vai mudar é o tempo e tudo mais. Então eu vou juntar elas numa só, porque dá pra gente responder as duas de uma vez. É a questão de se a gente soubesse a data da nossa morte. Quais seriam os impactos disso? O que, que aconteceria, sabe? O que, que muda da gente saber da gente não saber? Eu queria fazer uma análise em cima disso, sabe? De como que as coisas são agora sem a gente saber da nossa data e tipo, como as coisas ficariam se a gente soubesse. Manda aí, o que, que vocês acham? Olha, sinceramente, eu acho que o ser humano, em geral, muitas pessoas acham que isso daí é a cultura do brasileiro, mas eu não considero só do brasileiro. Tem a cultura de postergar muitas coisas, e eu não estou falando só de trabalhos ou pendências que você tem que resolver até o final do mês. Eu estou falando de, no sentido mais amplo, como muitas pessoas brigam com algumas pessoas que são próximas, como por exemplo familiares, e não se preocupam em resolver esses problemas porque acham que ainda tem muito tempo ou porque não tem por que fazer naquela hora, não tem motivo. Se eu posso fazer amanhã, por que não? Porque eu vou fazer agora. Esse tipo de cultura eu acho que está muito presente na humanidade e eu acho que isso muda muito quando você passa a ter um prazo de validade, que no nosso caso é a morte. E eu, antes de vir para esse debate, eu assisti muitos vídeos de médicos, né? E algumas testemunhas de mortes reais, né? E aí eles dizem muito, a maioria deles pelo menos, é um consenso geral, de que a maioria das pessoas quando estão prestes a morrer ou quando sabem que vão morrer logo, a frase mais comum ou o tipo de pensamento mais comum é que queria ter passado mais tempo com a minha família ou queria ter abraçado pela última vez aquele primo que veio me visitar e eu não dei muita atenção. E é isso, cara. Eu acho que se a gente soubesse o dia da nossa morte, nós aproveitaríamos mais as coisas no atual momento do que nós aproveitamos. Nós provavelmente perderíamos essa noção de, ou essa cultura de procrastinação. Eu gostei É, muito do que você disse, Pereira. E aí eu já vou até relacionar com um pouco do que eu entendi sobre o assunto. Que eu imagino que teriam basicamente duas personalidades diferentes. Uma delas, eu imagino que a pessoa tentaria evitar a situação. Então vamos supor que, sei lá, você fale como e onde e quando você vai morrer. Então provavelmente você vai tentar evitar. Nesse tipo de personalidade, você vai tentar evitar que aquela situação ocorra. Como por exemplo, não sei, você vai morrer atropelado no dia XXX. Então, você vai evitar de andar na rua nesse dia. E aí, eu imagino que tenha outro também, que seria o da aceitação. O cara que iria aceitar. E aí, nesse caso, ia ser até meio estranho, porque eu fiquei pensando bastante nisso, que é porque as pessoas, elas provavelmente perderiam o medo de morrer, né? A ansiedade da morte, aquela ansiedade ruim. Porque elas já saberiam que o dia que elas estão, né? Porque se elas sabem o dia que elas vão morrer, elas sabem que os outros dias elas não vão morrer. E por isso, elas vão ter muito mais liberdade para fazer o que elas quiserem, porque elas sabem que elas não vão morrer aquele dia. Então, esse seria um jeito muito mais libertador de falar sobre esse assunto. E as pessoas ficarão com um sentimento até mais despreocupado sobre a situação. Mas em alguns casos, eu acho que aumentaria também o senso de urgência. Porque, como você disse, a galera ela ia acabar esse negócio de procrastinação, eu imaginei. Ia mudar, talvez, essa ideia, porque as pessoas elas começariam a ver com outros olhos o que rodeia elas. E aí, além disso, eu me baseio num dos artigos aí que o Edu trouxe, que é a questão da herança, né? Porque não haveria mais confusão sobre quem ficaria com a parte do patrimônio do cara, né? Normalmente a mídia é rodeada por esses assuntos assim, quem ficou com o patrimônio de tal cara, que era famoso pra caramba, pá. E aí não teria mais confusão, porque o cara estaria ali, se o cara vai morrer semana que vem, mês que vem, não teria essa discussão de ter patrimônio, com quem ficaria com o quê. Mas isso é só um adentro, né? Mas eu acho que, em geral, foram essas coisas que eu pensei.
sobre essas duas personalidades, eu consigo levantar duas questões também sobre cada uma delas. Que a primeira personalidade lá que ia tentar evitar, dá pra se questionar se ela ia conseguir realmente evitar, com as ações dela iriam mudar o destino dela. E daí isso a gente pode comentar. Ah, na verdade, eu acho que vocês podem falar o que vocês acham disso agora. Cara, eu acho que ela não conseguiria. Porque se tá marcada aquela data, é que depende, né? Se o cara acredita que ele consegue mudar aquela situação, ele vai lá e muda. Se o cara, não, se o cara acredita nisso, né? Se ele acredita nisso é porque realmente vai acontecer. Mas não necessariamente. Então, depende um pouco da situação, né? Se for algo inevitável, tá escrito lá é inevitável, e o cara não acredita mesmo assim, ele tenta. Só que não necessariamente vai acontecer, né? No finalzinho você falou que eu ia falar. Eu acho que depende da situação da morte, velho. Se for algo assim, Uhum. tipo, É, também cara, acho. você vai ter uma parada cardíaca. Infelizmente, então, o que você vai fazer? Sei lá, você come bastante, sei lá, pouco açúcar no dia, não sei. Mas não tem muito o que fazer. Agora, se for um acidente, aí sim eu acho que, né, dá pra ponderar o que a pessoa faça. A não ser que seja sabe, uma morte totalmente determinista, que não importa o que você faça, tipo as visões da Raven, sabe? É que não importa o que você faça, você vai morrer, Eu achei que ia ser uma coisa mais dessa. sabe? É que não importa o que É, você então, tem faça, essa você questão vai do morrer. determinismo. Ô, gente, Verdade. só que nesse caso, quem é que tá falando a data da morte pro cara? Sei lá, velho, Deus, onisciente, alguém aí. Como que Então, essa questão, tipo, a morte tá certa, tá definida de uma maneira certa por alguém, cara. Você sabe que vai acontecer aquele dia mesmo. A fonte não Ah, importa muito. O que importa é se a gente tivesse esse conhecimento, sabe? Eu sei que eu vou morrer tal dia. Porque se a então, gente não tivesse a certeza, não muda nada ter e não ter. Saber ou não saber a data, sabe? Se eu A chego pra maior vocês e falo, vai morrer em evidência, eu acho que 2091. são os testes, né? Que, tipo, se as pessoas próximas de vocês morreram na data que foi previsto lá, e tá acontecendo com bastante frequência, você vai acreditar naquilo. Acho que essa seria, teoricamente, a maior prova ou contestação ou ideia de que aquilo tá certo, né? Uhum, está num dos textos lá que eu mandei pra vocês em anotações, é verdade, cara. Tipo, Uhum. aparece lá e todo mundo, tipo, vê, acorda sabendo uma data. Esse texto na raiz. Depois eu vou entrar um pouco mais nele, mas todo mundo acorda sabendo uma data e aí a pessoa não sabe o que que é, só que aí depois as pessoas começam a morrer também nessa data. Aí, sabe, aí as pessoas começam a fazer essa correlação de que aquela data que elas viram é a data da morte. Mas o que eu tava te falando, Samuel, é que assim, a gente tem. Eu parti do princípio quando eu fiz essa pergunta de que é uma coisa certa, sabe? Porque se uhum. não for uma coisa certa, é tipo aqueles sites lá, vou deixar até um na descrição aí do vídeo, que eu fiz o meu teste, disse que eu vou morrer, se não me engano, em 22 de. Não lembro que dia, de 2091. Cara, é um teste, sabe? Bem. Eu coloquei ali minha idade, sabe? Meu índice de massa corporal, se eu fumo, se eu não fumo, se eu ando de ônibus, de carro, de bicicleta, esse tipo de coisa, ele deu a data lá, cara. Mas, tipo, eu não acredito nisso aí, sabe? Uhum. Pode ser que seja verdade, mas, né? Não acho que um site vai determinar a data da minha morte. Mas eu acho que pra gente ter. Pra gente conseguir fazer um debate legal, a gente tem que, sabe, tipo, levar em consideração que é uma data certeira que não tem como escapar. Porque aí sim que seu comportamento vai efetivamente passar a mudar, né? Tá, então se não tem como escapar, o cara realmente não conseguiria mudar. Por isso que eu acho que entra numa questão de determinismo, né? Ah, não, mas eu não vou entrar nessa rua. Poxa, cara, se você falou que você vai morrer naquela rua, tenta evitar aí que você vai, tentando, tipo, não chegar na rua, você vai chegar na rua, sabe? Qual que era o outro questionamento que você queria levantar, Moisés? E, na verdade, não é muito um questionamento, é só mais uma perspectiva, que é sobre essa questão do serviço de urgência. A procrastinação, acho que ela não acabaria totalmente, mas ela ia acontecer a procrastinação das coisas ruins, que é para depois da morte, que um exemplo bem babaca e egoísta que eu pensei, por conta do famigerado do calculismo, mas vai lá, o cara vai morrer dia 22. E daí no dia 20 ele pega um empréstimo enorme, gasta com tudo que ele quer. Daí ele morre no dia 22 e daí não vai ter que pagar. Concordo. Eu acho Eu- que uma coisa que vocês tinham falado, que o Enzo falou, de duas personalidades, né? Essa de aceitação e essa do cara tentar lutar. Eu acho que isso a gente consegue correlacionar com o comportamento humano quando se depara com uma situação que muita gente acaba esquecendo da terceira opção, de freeze, fight or flight, que seria o então lutar, correr ou congelar. Aí a terceira opção nesse caso, eu acho que seria a pessoa só ignorar, fala,
certamente você vai morrer nessa data. Ah, é? Beleza, então. E ela só tentar ignorar, sei lá, com um psicológico extremamente bom, ou esquecer da data de alguma maneira, que é uma coisa que ela poderia fazer também. Ô Samuel, eu acho que nem necessariamente bom, cara, o psicológico. Porque assim, imagina, se eu recebesse aqui atualmente, que nem a data do Edu, não sei se eu vou falar a mesma data, né? Não vou falar a mesma data. Mas sei lá, em 2090 que eu vou morrer, cara, eu não ligaria muito não, porque eu ainda teria muito tempo pra viver, sabe? Então, mas aí, nesse caso, você estaria como se fosse numa parte de postergação ou luta, mas você continuaria ligando um pouco. Eu tava pensando no que o Moisés disse sobre o egoísmo lá de você pegar um empréstimo multimilionário e gastar assim, e pensa, tipo, se você se receber essa informação e ela for verdadeira de alguma forma, e você omitir ela, você não fala pra ninguém, você, tipo, só aceita ela e não avisa ninguém, isso seria um egoísmo ou um protecionismo? Das outras Os dois. pessoas, pra elas não sofrerem. Depende da situação, porque Pode você ser os pode dois, Arthur. omitir e falar errado também pro cara, só pra trollar o maluco. Também pode ser uma possibilidade, então acho que depende um pouco da situação, né? Depende da intenção da pessoa. Essa é uma baita trollagem. Pode ser os dois. Na hora que a gente vai falar de consequências, eu vou mostrar que, tipo, pode ser vantajoso você fazer qualquer um dos dois. Mas a maior vantagem é você esconder. A gente já chega lá. É isso que o Enzo, que o Moisés também falou, dessa questão e do Samuel agora, né? Das personalidades, eu vi numa reportagem da BBC. Muito interessante, ela fala que pode dar uma aumentada no niilismo, né? De você sair fazendo qualquer coisa que te dê na sua cabeça, você sempre quis fazer, tipo o exemplo egoísta que o Moisés citou. Ou também você pode ter um altruísmo muito exagerado. Tipo, você sair fazendo coisas que você também sempre quis fazer, do tipo ajudar a pessoa, sabe? Sair distribuindo sopa pra quem precisa. E eu acho que isso tem muito a ver também com uma pergunta que eu quero que vocês me respondam, que aí eu já logo dou minha opinião, que é o porquê que a gente começa a revisar algumas coisas da nossa vida quando a gente sabe que a gente vai morrer.